real brasileiro fechou o ano de 2024 como a pior moeda do mundo, disparado. Enquanto isso, a projeção da taxa Selic é para cima de 15% nesse ano. E logo na primeira semana de 2025 já rolou um circuit breaker ali na plataforma do Tesouro Direto. Bom, são essas notícias que o Germano e a Ana, planejadores, consultores aqui do Clube do Valor, vão te explicar nos próximos minutos. Fica muito atento, já deixa o dedo no like, porque esses dois sabem muito. Olá, investidor, tudo bem? Pois então, hoje chegou o grande dia de correr aí atrás do balde, principalmente quem comeu aí muito panetone, chocotone. Germano, comeu muito? Eu tentei manter o foco, mas foi difícil. Bem difícil. Eu imagino, é realmente muito difícil. Mas então, já que a gente não manteve o foco na dieta, hoje vamos voltar aí o foco no movimento do mercado financeiro que teve aí nessa virada de ano. E olha, tem muita coisa boa e algumas nem tanto. E para facilitar a vida de vocês, a gente separou esse conteúdo basicamente em duas partes, falando de cenário brasileiro e cenário internacional. E iniciando com as notícias locais, já virou rotina. O Tesouro Direto abriu o ano com uma paralisação e dessa vez, após o Tesouro IPCA alcançar taxas acima de 6%. Para quem está investindo, essas taxas aí são um prato cheio. Mas o mercado está bem agitado, hein, Ana? Essas paralisações mostram como o cenário está volátil. É aquela velha história, o risco e a oportunidade acabam andando também lado a lado. E para o investidor aí de longo prazo, esses papéis continuam sendo uma excelente opção para proteger o patrimônio da inflação. E olha essa notícia, Ana. A Febraban prevê a Selic acima de 14,25% no ano de 2025, podendo chegar nesse ano também até 15%, uma Selic bastante elevada. Esse é o maior patamar desde 2017. Pois é, Germano, mais uma vez o mercado jogando para cima as expectativas e a justificativa é muito clara: controlar a inflação que não cede. Para os investidores, isso significa retorno maior ainda na renda fixa, porém, os juros mais altos para financiamentos e a parte de crédito, o mercado imobiliário aí eu acho que tende a sofrer um pouco. Qual que é a tua opinião aí, Germano? Naturalmente, quando a gente tem uma elevação da Selic, torna difícil o processo de investimentos no mercado imobiliário, né? Porque, em geral, a gente sabe que praticamente 2/3 dos investidores no mercado imobiliário utilizam muito ferramentas como financiamento imobiliário, e fica bem caro nesse cenário, né? E até um ponto bem interessante, já fazendo um gancho, a gente pode abordar um pouco sobre o IFIX, né? Os fundos imobiliários negociados em bolsa. A gente teve um fechamento no último ano, em 2024, em queda de 5,89%. E olha só, um ano, 2024, não sei se vocês vão lembrar, mas começou com expectativa até de queda da Selic, inflação mais baixa. Isso se reverteu no segundo semestre. E é muito claro esse comportamento de expectativas, o quanto ele impacta no mercado imobiliário e na classe em particular dos fundos imobiliários. Então, principalmente no segundo semestre de 2024, a gente teve quedas mais consistentes nesse segmento de investimentos, o que ocasionou um fechamento anual de uma queda de quase 6% no ano. E um fato curioso, em abril de 2024, o IFIX atingiu a máxima histórica. Vê como a expectativa de mercado também mudou ao longo do último ano. E aproveitando o gancho aí, Germano, né, em relação ao IFIX, o Ibovespa, né, a gente teve aí um ano de 2024 que foi um verdadeiro teste de paciência para os investidores. Enquanto algumas ações dobraram de valor, como o setor de tecnologia, outras, principalmente ligadas a commodities, despencaram mais de 60%. O índice Bovespa, nosso principal índice de ações, ele fechou 2024 com uma queda acumulada de 10,36%. É o primeiro fechamento anual negativo desde 2021. Das 86 ações listadas no índice, para ter uma ideia, Ana, 71 ações fecharam no vermelho e apenas 15 apresentaram ganhos nos últimos 12 meses. Entre as altas se destacam principalmente ações que têm muita correlação com o dólar, né? A gente vai comentar depois, mas o real em relação ao dólar teve uma depreciação muito grande e isso faz com que empresas dolarizadas, né, com
com receita dolarizada também tem um incremento na sua rentabilidade. Não à toa que a gente viu ali, por exemplo, Marfrig, JBS, empresas desses segmentos, principalmente frigoríficos, com grandes valorizações. No campo das baixas, temos empresas mais ligadas a consumo interno brasileiro, né, que são impactadas negativamente pela disparada do dólar. Além disso, também temos o atual patamar da taxa de juros, que basicamente desincentiva consumo interno à medida que a Selic é muito alta, impactando principalmente setores como varejo. E aproveitando, Germano, na verdade, muitas vezes a gente não se dá conta, né, o quanto outras questões, muitas vezes parecem bobas, podem acabar influenciando aí negativamente a nossa economia também. Então, a gente tem visto aí, né, que o mercado de apostas tem drenado cerca de 100 bilhões de comércio brasileiro em 2024. Não sei se vocês estão atentos aí a essa informação, mas isso representa quase 10% do PIB do varejo. É muita coisa, né? O Tigrinho parece estar faturando super bem, né, Ana? Então, eu acho que ele já comprou o zoológico inteiro, né? Porque até o jogo do bicho deve ter perdido público com essas casas digitais, digamos assim. Mas se a gente for parar para pensar, é uma pena, né? Porque muitos brasileiros procuram nos jogos de azar uma forma de construir patrimônio, né? Ao invés de talvez procurar as opções mais tradicionais ou algo um pouco mais seguro, ou até empreender ou fazer algo diferente, acaba que as casas de aposta viram tanto um entretenimento para alguns, quanto talvez a única chance que algumas pessoas veem de construção de patrimônio. Com as mudanças na regulamentação, ou melhor, com a regulamentação das casas de apostas, que entra em vigor agora em 2025, talvez a gente vai ver algumas alterações nesse mercado. Vamos ver como é que o Tigrinho vai se comportar a partir disso, né? Realmente, a gente espera que isso melhore, né, Germano? Porque isso é muito reflexo da nossa falta de educação financeira, né? Infelizmente, as pessoas começam aí a optar pelo, entre aspas, mais fácil. E a gente já falou então um pouquinho sobre fundos imobiliários, sobre índice Bovespa, até sobre Tigrinho a gente acabou falando, né? Agora, o que passa na cabeça do investidor eu tenho um monte de informação, eu tenho um monte de opção do que fazer, do que investir, até do que não investir. Agora, Germano e Ana, eu não sei na prática o que fazer com o meu dinheiro. Eu não sei se eu coloco na renda fixa, eu não sei se eu tiro o dinheiro do Brasil, se eu compro ações, fundos imobiliários ou coloco no Tigrinho, eu não sei. Mais ainda, pode ser que você também não saiba se a sua carteira atual está bem protegida para passar por cenários econômicos de maior estresse, como esse que a gente está vivendo hoje. Se você se sente assim, mas gostaria de poder contar com um direcionamento profissional, eu te sugiro passar por uma consultoria de investimentos gratuita do Clube do Valor. Esse é o momento que você vai ganhar uma versão freemium do nosso serviço, em que um consultor certificado vai olhar para a tua realidade e entender como potencializar os teus investimentos, pensando sempre no longo prazo, mas também considerando o contexto atual da economia e também o seu contexto pessoal. Então, eu tenho certeza que você não vai querer investir no Tigrinho, então aproveite para ter aí uma consultoria gratuita, clica no primeiro link da descrição e garante uma das 5 vagas restantes para a próxima semana. Em 1 hora, você vai poder aí tirar todas as dúvidas que você tem sobre a sua carteira, inclusive as dúvidas que você pode vir a ter aí depois de terminar de assistir esse vídeo. Beleza? Agendada a consultoria, vamos seguir adiante. E entrando agora no cenário internacional, falando também um pouquinho de câmbio em relação ao Brasil, o Brasil foi medalha de ouro em 2024, Ana. Fomos premiados. O Brasil teve a pior moeda do mundo. O real desvalorizou 27% em relação ao dólar em 2024. Então, Germano, para algumas coisas a gente ganha medalha, né? E isso é reflexo das incertezas políticas e fiscais, além de uma fuga dos investidores internacionais para mercados mais seguros. E aproveitando também uma outra questão, né, Germano, a gente sabe que o ano de 2024 foi marcado aí por muitas tensões geopolíticas, guerras comerciais e alianças frágeis. Parece que o mundo aí está cada vez mais polarizado. E isso tem um impacto direto nos mercados financeiros, aumentando muito a volatilidade global, e os investidores precisam naturalmente ter cuidado sobre isso. Mas, de novo, a volatilidade e esse cenário de estresse são justamente, talvez, janelas de oportunidade, eu diria, para investidores atentos, né? Então, muitas oportunidades também aparecem
justamente por esse cenário um pouquinho mais estressado. E falando um pouquinho de Estados Unidos, Trump voltou à Casa Branca. E com ele, a sua política de America First. O que isso significa, né? A princípio, é uma expectativa de tarifas mais altas, menor cooperação internacional e uma pressão também sobre aliados e rivais. E para o Brasil, isso pode desencadear em vários desafios. De certa forma, por exemplo, o nosso agronegócio, que é um grande exportador, pode ser impactado se eventualmente tiver alguma política de aumento de tarifas de importação por parte dos Estados Unidos, que é um dos nossos maiores compradores, né? Um outro ponto relevante é que, se a gente for observar, em 2024 a nossa moeda já desvalorizou bastante em relação ao dólar. Uma preocupação que se tem é da própria valorização do dólar em relação a um cesto de moedas de modo geral, então o dólar valorizando em relação a outras moedas. Isso impacta ainda mais o real, né? Porque a gente passa a ter, além de um problema interno, né? A gente acaba tendo vários desafios econômicos que acabam sendo representados pela desvalorização da nossa moeda. O dólar por si só já vai valorizar, é uma tendência. Então a gente observa com bastante atenção a esses fatores. Para o Brasil, parte dessas políticas pode impactar bastante, Ana. Por exemplo, o nosso agronegócio, que é um grande exportador, né, e referência fundamental no nosso PIB, pode ser impactado, porque Estados Unidos são dos nossos principais compradores. Se eles aumentarem alguma tarifa de importação de produtos brasileiros, por exemplo, naturalmente isso vai gerar um impacto. Além disso, existe uma tendência de fortalecimento do próprio dólar em relação às moedas em geral. Ou seja, o efeito que a gente já está sofrendo da nossa moeda desvalorizando por erros de política nossos pode ser ainda mais ressaltado pelo próprio dólar valorizando. Então é uma preocupação que a gente passa a ter, né? O Brasil fica ainda mais com a necessidade de fazer o dever de casa, principalmente nesse cenário. Então, investidor, a gente falou de muita coisa aqui, mas qual dessas notícias você acha que vai impactar mais nos teus investimentos em 2025? Compartilha aqui com a gente. Aproveita e deixe seu like, compartilhe aí com pessoas que precisam estar por dentro do mercado financeiro e já se inscreve no canal. Um excelente ano a todos. Valeu, pessoal. Até mais.